E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima e hoje sou professor de História. E hoje a gente vai aqui dar continuidade ao nosso bate-papo, né, sobre a construção do regime militar. Na última aula, a gente falou sobre o último momento, né, ali do governo de João Goulart, ou de Jango, tranquilo? E hoje a gente vai relembrar um pouco, se bem que boa parte dessa aula de hoje é uma revisão da aula passada, mas a gente vai colocar algumas coisas pontuais que são novas. Né? Então a gente vai retomar aí o último momento do governo de João Goulart e vamos falar sobre o golpe militar e a participação da sociedade civil no golpe. Então caracteriza também um golpe é, que a gente pode chamar de civil-militar, a participação dos Estados Unidos no golpe militar, né? a participação de setores conservadores, como nós já falamos, e a ideia é que não era para ser um golpe que fosse durar, uma intervenção que fosse durar 21 anos. Né? A princípio seria uma intervenção cirúrgica, pontual, só que se alonga durante 21 anos. Beleza? Então, boa parte da aula de hoje, gente, é uma retomada e uma revisão da nossa última aula. Coisas pontuais que vão ser colocadas aqui que a gente não viu ainda na última aula. Beleza? Que vão ser coisas novas. Então, vamos seguindo aqui. O golpe de 64 e a montagem do regime militar. Introdução. O antecedente do golpe parte de um acordo que uniu, nós falamos isso, o medo da classe média, o medo do comunismo, do socialismo, de uma república sindicalista. Lembrando, nós estamos vivendo a conjuntura da Guerra Fria. Né? Se tinha aí uma intensa propaganda anticomunista, antissocialista. O imaginário da população era povoado por povoado e bombardeado por propaganda antissocialista. Né? O ódio ao comunismo se estabelece. Até mesmo porque o Brasil ele está na órbita de influência dos Estados Unidos. Então, a classe média, aí muito influenciada pelos jornais que vão circular, vai ter um, um discurso antirreformista, né? Lembrando aí das reformas de base de João Goulart, né? Ela vai ser uma voz ativa nesse discurso conservador antirreformista, que vai rotular o presidente João Goulart de um presidente que flertava com o socialismo. Interesse contraditório das companhias estrangeiras. Né? As companhias estrangeiras queriam explorar o Brasil e João Goulart ele era um herdeiro do PTB, um herdeiro de Vargas. Lembra que a gente falou na última aula que ele propôs a nacionalização das refinarias de petróleo? Isso vai contra os interesses das empresas estrangeiras. A gente vai retomar esse assunto também hoje. Oposição, novamente, da UDN. Falamos aí do histórico da UDN, né, de tentar chegar ao poder, mesmo que isso não seja feito pela forma democrática e correta. Né? A UDN ela vai ser oposição, ela vai tentar fazer com que Vargas não assuma o poder, ela vai tentar fazer com que JK não assuma o poder. Aí ela consegue chegar aí apoiando, né, o Jânio Quadros, só que o Jânio Quadros sai, entra no seu lugar o seu vice, que é um herdeiro de Vargas, que pertence ao PTB, e novamente a UDN vai fazer oposição e vai aguçar os instintos conservadores da sociedade brasileira. Corrupção dos governos. Né? A corrupção ela não é algo novo no Brasil. A corrupção é algo antigo e plataforma de diversos governos, né? Diversos candidatos que se elegeram tinham como sua plataforma acabar com a corrupção. Tranquilo? O criticismo da imprensa. A imprensa crítica ao presidente João Goulart
lembrando que apenas um jornal, né, não fazia essa oposição massiva contra João Goulart. A imprensa, sobretudo, a maior parte dela, estava afastada das relações governamentais, daí o ódio dela ao governo, de João Goulart. E a reação da oficialidade, lembra lá que a gente falou sobre o motim dos marinheiros, né? João Goulart vai se colocar a favor aos marinheiros amotinados, vai quebrar a hierarquia militar. E a gente também chegou a falar na última aula que o Exército, há algum tempo, vinha tentando, junto com os governos, junto com os setores conservadores, por exemplo, junto com Carlos Lacerda e com a UDN, tentar chegar ao poder. O Exército que eu falo são as Forças Armadas. Tudo bem? Seguindo. Isso aqui a gente já falou também na última aula, o plano trienal e as reformas de base, o início do fim. Volta do presidencialismo em 1963, após um plebiscito. Lembrando, né, quando Jânio Quadros ele sai da presidência, né, ele abdica do cargo, o seu vice deveria assumir. Só que o seu vice, João Goulart, estava onde? Na China, socialista. Ele volta para o Brasil e é impedido de assumir o cargo que foi conseguido de maneira legítima, através de uma eleição. Ele foi eleito, né? Então se tem um acordo, vários arranjos e chega-se à ideia do parlamentarismo. Só que em 1963 se faz um plebiscito, ou seja, se pergunta à população se a população preferia o plebiscito ou o regresso do presidencialismo. O presidencialismo ganha, então João Goulart agora ele não tem ali as amarras do primeiro-ministro, né? Agora ele governa de maneira plena como presidente. Daí ele tenta colocar em prática o chamado plano trienal. E quais eram os objetivos do plano trienal? Nós já falamos também isso na última aula. Redução da inflação de 52% para 10%, crescimento econômico anual de 7%, renegociação da dívida externa, aumento no investimento de setor social, habitação, saúde, educação. E quais eram as prioridades do plano? Falamos sobre isso também. Reforma de base, administrativa, bancária, tributária e agrária. Limitação do aumento do funcionalismo público e das Forças Armadas. Incentivo à entrada de capital estrangeiro. Isso tudo nós falamos na última aula, sobre algumas medidas que o plano pleiteava conseguir. Só que para ele conseguir isso, o governo precisava fazer o quê? Tomar algumas medidas que eram chamadas de medidas austeras, ou seja, medidas que iam impactar a sociedade brasileira e, sobretudo, os trabalhadores. Os trabalhadores que eram a base de governo do PTB. Lembra? O PTB, o seu apoio eram sindicalistas e trabalhadores. Essas medidas de austeridade adotadas aí pelo governo, né, para que o plano trienal conseguisse surtir efeito, ia atingir de maneira mais forte a classe trabalhadora. Né? A viabilidade do plano era condicionada a algumas medidas, tais como o congelamento de salário, contenção dos gastos públicos, restrição de créditos, empréstimos externos. Beleza? Empréstimo externo ele vai fazer aumentar a dívida externa do Brasil. Com isso, o Brasil se torna um grande devedor, né, para o FMI, do Fundo Monetário Internacional. O plano de governo, né, o plano econômico aí de João Goulart, ele vai sofrer críticas tanto dos setores liberais como da esquerda. Né? Os setores da esquerda vão falar que o plano ele não condiz com uma proposta que agrade de fato as camadas mais populares. Já os liberais, né, eles não vão ter confiança em um presidente
que seja herdeiro da política varguista, que seja herdeiro de Vargas e membro do PTB. Então, o plano proposto vai gerar dúvidas e desconfiança de todos os setores da sociedade. Sem apoio, o plano trienal foi deixado de lado e o governo tomou medidas mais radicais. Né? Então, aí, sem um apoio e sofrendo uma oposição aí da UDN, o governo ele se inclina para um lado mais radical. Então, ele vem propor reforma agrária. O que seria reforma agrária? Pegar terras improdutivas, o latifúndio improdutivo, e dividir para aqueles trabalhadores rurais que necessitam de terra para a sua produção. Essa medida vai ser muito mal vista pelos grandes proprietários de terra. Né? Então, aí falamos também na última aula que o João Goulart começa a ganhar diversos inimigos, que digamos, muito poderosos no Brasil. Nacionalização das refinarias de petróleo. Falamos aí do interesse das empresas estrangeiras. Né? Se a empresa estrangeira ou uma empresa privada nacional, né, ela tem ali refina o petróleo, nacionalizando quer dizer que passa a ser do Estado. Isso não beneficia ou agrada as empresas privadas. Criação da Eletrobras e lei que regulamentava as remessas de lucros para o exterior, projeto lá de Vargas, né, que limitava a porcentagem de lucro a ser emitido para a matriz. Tranquilo? Seguindo. O governo tinha um aspecto ambíguo. Vamos falar um pouco da ambiguidade aí do governo. Né? Ela pode ser entendida como o seguinte: o governo ele propõe medidas austeras, né? Medidas que vão aí impactar diretamente a classe menos favorecida, os mais pobres, tranquilo? Ao mesmo tempo em que o governo ele propõe uma reforma agrária. Então, olha só a ambiguidade do governo de João Goulart. Ele fala, ó, medidas que vão fazer o plano dar certo. A gente já viu que o plano foi deixado de lado. Mas, a partir do momento que ele está trazendo capital estrangeiro, né, incentivo pega empréstimo, isso vai encarecendo o custo de vida no Brasil. Então, por exemplo, congelar salário atinge aqueles que têm um salário mais baixo, porque o preço das coisas aumenta e o salário está congelado. Ou seja, o mais pobre é que ia receber a maior pancada dessas medidas do governo. Só que, ao mesmo tempo, o governo propõe uma reforma agrária que ia beneficiar o trabalhador pobre rural do campo. Olha a ambiguidade. A esquerda errou ao achar que as reformas fossem agradar trabalhadores e setores progressistas da sociedade. A esquerda, ela tinha um discurso, só que, com o decorrer do processo, ela percebeu, né, antes da inclinação ali de João Goulart aos setores mais radicais, ela percebeu que as reformas não iam agradar os trabalhadores, que não era uma reforma plena. E tampouco a reforma agradou setores progressistas da sociedade, ou seja, empresários progressistas. Olha aí as críticas dos dois lados. Divergência de interesse entre trabalhadores rurais e proprietários de terra. Falamos isso aí sobre a reforma agrária. O proprietário rural, ele não quer perder a sua terra, ele não quer redistribuir a terra. Para ele é interessante que o trabalhador rural continue pobre e atrelado ao seu poder. Né? Que ele não produza para si. Então, a questão da reforma agrária, que até hoje no Brasil ainda não foi resolvida, é algo antigo, ou seja, é algo antigo, e ela não é bem vista pelos grandes proprietários de terra. Então, a gente vai ter os trabalhadores rurais que querem
a terra para trabalhar e para cultivar, para plantar, e os proprietários rurais que não querem redistribuir a terra. Com isso, a gente tem aí a formação das ligas camponesas. Falamos também isso na última aula. Tranquilo? Falamos também sobre a oposição da UDN e do PSD, que o governo João Goulart vinha sofrendo. Com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai inclinar para um lado mais radical. Aí se tem a formação da Frente Parlamentar Nacional. Aí vai ter o apoio da UNE, da CGT, das ligas camponesas. Né? Tudo isso nós falamos na última aula. E essa inclinação do governo e do PTB vai gerar aí uma resposta de setores conservadores aí encabeçados pela UDN, que é a formação da Ação Democrática Parlamentar. E associada a essa formação, a Ação Democrática Parlamentar, nós vamos ter a criação e o financiamento de grupos conservadores no Brasil. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBDA, ele foi criado e financiado por capital americano, estadunidense. Os Estados Unidos vão injetar grana nesse instituto para fazer militância e campanha contra o governo de João Goulart. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né, são instituições que vão ser declaradamente contra o governo de João Goulart. Outra ação aqui dos Estados Unidos contra o governo de João Goulart é essa aqui, ó, financiamento de campanha contra João Goulart. Financiamento de grupos militares e paramilitares, como, por exemplo, o Comando de Caça aos Comunistas. Olha só como os Estados Unidos intervêm diretamente antes, durante e depois aí do golpe civil-militar de 64. Né, os Estados Unidos vai financiar, vai injetar grana em grupos anti-João Goulart, inclusive em grupos militares e paramilitares para caçar, perseguir aqueles que eram considerados comunistas. Também nós falamos na última aula sobre a oposição dos jornais e da classe média. Os jornais, né, um dos maiores meios de circulação de informação que existe. Lembrando, na época, né, a gente é basicamente rádio e jornal. E esse rádio e esse jornal é consumido basicamente, né, digamos, pela maior parte da classe média. Resultando, se a maior parte dos jornais eram contra o governo João Goulart, a opinião da classe média vai ser influenciada por esses jornais, resultando uma opinião de uma classe contra o governo João Goulart, contra as reformas propostas por João Goulart. A evidente participação dos Estados Unidos no golpe civil-militar de 64. Depois de cerca de 40 anos, tem uma lei nos Estados Unidos que coloca todos os documentos que eram classificados como sigilosos públicos. E qualquer um que estiver nos Estados Unidos, estrangeiros, enfim, que estejam nos Estados Unidos, pode acessar esses documentos na biblioteca. Agora eu não lembro qual é o nome da biblioteca que a gente vai falar aqui agora. Mas esses documentos mostram a participação, a troca de mensagens, a negociação entre o presidente John Kennedy, o embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Jordan, e a construção da chamada Operação Brother Sun, que mostra a participação dos Estados Unidos para o golpe militar. A Operação Brother Sun era uma operação em que o Nordeste brasileiro seria invadido caso João Goulart resistisse ao golpe. Caso ele não se exilasse no Uruguai, se ele continuasse no sul
resistindo. Né? Então, os Estados Unidos ele vai participar de maneira direta no golpe civil-militar. Inclusive, tem um documentário muito bom, esse documentário ele tem no YouTube, é de fácil acesso, é o chamado O Dia que Durou 21 Anos. É um documentário que fala sobre esse antecedente e os primeiros anos após aí o golpe civil-militar. E, se não me falha a memória, que eu vi esse documentário faz algum tempo, tem a ligação de John Kennedy para o embaixador falando assim, ok, pode dar o golpe. O documentário tem no YouTube, é muito bacana. Eu acho que não é um documentário brasileiro, não lembro, mas é um documentário bem bacana que mostra os antecedentes e os primeiros anos aí após o golpe civil-militar. Beleza? Aqui na foto a gente tem João Goulart e John Kennedy aí apertando as mãos. O golpe de Estado. As marchas da família com Deus pela liberdade desencadearam uma onda conservadora. Lembra que a gente colocou a foto aí da marcha da família com Deus pela liberdade, colocamos matérias de jornal mostrando a quantidade de pessoas, placas falando que o Brasil não seria uma nova Cuba, pedindo a legalidade, o direito à Constituição. Então, todo esse discurso conservador aí, em nome da família, vejam bem, né, vai gerar uma onda conservadora no Brasil. Um cenário em que a gente tem aí o medo de uma revolução socialista, permeado pela Guerra Fria, pela intensa propaganda contra o comunismo, pelo medo do desconhecido, pelo discurso conservador, pela opinião da classe média, né, contra reformas propostas por João Goulart, que teoricamente iria retirar, digamos, parte do bolo que a classe média devora. Então, a gente tem uma opinião pública antirreformista que vai se basear no discurso conservador da família e dos bons costumes, que vai gerar uma grande comoção conservadora no Brasil. O golpe teve apoio da sociedade civil, por isso a gente pode chamar o golpe de civil-militar, porque parte da população brasileira, parte da sociedade civil vai apoiar o golpe militar. A gente está falando aqui de classe média, a gente está falando aqui de grandes empresas, nós estamos falando de meios de comunicação, nós estamos falando da igreja. Vão ser instituições civis que vão financiar e vão participar e vão apoiar o golpe militar em nome da família e do conservadorismo. É verdade que parte desse grupo que vai apoiar o golpe e vai pedir intervenção acreditava que seria uma intervenção cirúrgica. O que é isso, uma intervenção cirúrgica? É uma intervenção pontual, de curta duração. Qual seria a duração? E onde seria essa intervenção? Essa intervenção seria para afastar o perigo comunista, para tirar os possíveis agentes comunistas do governo, para acabar com a oposição socialista. E após a ameaça vermelha ter sido desfeita, os militares deveriam sair do poder e as coisas voltariam à normalidade, digamos, normalidade entre aspas. Né? Só que não foi uma intervenção cirúrgica. Né? Era para ser algo sim, rápido, mas durou 21 anos. Daí o nome do documentário também, O Dia que Durou 21 Anos. Tranquilo? Em contrapartida, nessa efervescência, né, ideológica, João Goulart, no comício da Central do Brasil, também chamado de comício das reformas, lança a chamada de reforma de base. Né? E ele enfatiza ali a reforma agrária,
E além desse comício na Central do Brasil, a gente tem o motim dos marinheiros que foram punidos pelo alto escalão da Marinha. E a gente já falou também sobre o posicionamento de João Goulart diante da punição desses marinheiros, né? João Goulart ele coloca-se favorável a esses marinheiros, ou seja, ele é contra a punição. Ou seja, ele está intervindo diretamente na hierarquia militar, no regimento interno do Exército, o que vai gerar a chamada quebra da hierarquia militar. Com isso, uma linha tênue aí que garantia a legalidade, a continuidade do governo, ela acaba arrebentando. A partir do momento que se tem a quebra da hierarquia militar, os militares passam a ver o golpe como solução para sair da chamada anarquia vermelha. Veja que o golpe ele é todo planejado, né, com o intuito ou com a justificativa de afastar o perigo iminente do comunismo. Aqui a gente tem até um grande erro que é chamado de anarquia vermelha, porque vermelho, beleza, é a cor do comunismo, mas a cor da bandeira anarquista é preta, né? Mas a gente está falando aqui da anarquia no sentido de bagunça. Então, é entendido aqui como uma bagunça vermelha, uma bagunça comunista, né? Não como a política ideológica anarquista, né? Que é o verdadeiro sentido da palavra, que não deveria ter essa conotação de bagunça. Continuando. No dia 30 de março, sob o comando dos generais Olímpio Mourão Filho, e Carlos Luiz Guedes, sai de Minas Gerais, mais precisamente de Juiz de Fora, tropas em direção ao Rio de Janeiro. Vejam bem, chegou um momento em que é óbvio que tínhamos forças que apoiavam o governo de João Goulart. Então chegou um momento em que já não tinha mais o diálogo e deveria ver quem tinha mais poder, digamos, poder ou apoio. Né? E aquele que estava mais seguro do seu apoio daria o primeiro passo. Humberto Castelo Branco, que vai ser um dos presidentes do regime militar, ele tenta frear o general Olímpio Mourão Filho, né, falando para ele não fazer essa marcha em direção ao Rio de Janeiro, porque ele acreditava que não iria ter o apoio suficiente. Né, Humberto Castelo Branco estava errado. Né, Mourão Filho sai de Minas, Juiz de Fora, fronteira com o Rio de Janeiro, em direção ao Rio, em direção à capital, né, ao Rio de Janeiro. Capital, estou falando capital fluminense, não estou falando capital do Brasil, que já é Brasília, né? E automaticamente os quartéis do Rio, né, dão apoio ao golpe. Do Rio e de outras regiões do Brasil também. A Vila Militar vai apoiar o golpe, né, na Vila Militar que fica no Rio de Janeiro. No dia 1º de abril, Jango, né, João Goulart, ele sai de Brasília e vai para Porto Alegre, com aquele intuito de resistir. Falamos sobre isso. E no momento em que ele vai para Porto Alegre, né, a presidência do Brasil é declarada vaga. Nós vimos também isso, que é declarada vaga e, novamente, entra o deputado assumindo, o deputado Mazzilli, assumindo a presidência da República. Mas o presidente ainda estava no Brasil, o presidente ainda estava em Porto Alegre. O presidente João Goulart ele só vai para o Uruguai no dia 2 de abril, ou seja, a presidência foi declarada vaga com o presidente ainda no Brasil. Montagem da estrutura repressora. Segundo os idealizadores do golpe,
a saída de Goulart serviu para livrar o país de uma república sindicalista, de uma ameaça vermelha, do comunismo, do socialismo. As Forças Armadas sairiam do poder após o fim da ameaça vermelha. Lembra lá da intervenção cirúrgica? Que parte da classe média e de setores conservadores da sociedade brasileira acreditavam que era o que deveria ser feito? Beleza, não acontece. No dia 2 de abril foi instaurada uma ditadura que durou 21 anos e foi marcada por características de regimes totalitários, suspensão dos direitos civis e das liberdades individuais, pela corrosão das instituições políticas do país, porque o exército, as forças armadas vão dominar e controlar todas as instituições políticas do país. Eles vão eliminar as oposições verdadeiras. A gente vai falar mais à frente aí que vai ter a oposição consentida, né? Eles vão controlar a imprensa, eles vão destruir o toque de recolher, enfim. As instituições políticas vão estar corroídas e, digamos, esfarelando pelas forças militares. Controle da imprensa. A imprensa que apoiava o golpe civil-militar, com o passar dos anos, ela vai se tornar contra o golpe. E por crimes contra a humanidade, a tortura. No dia da deposição de Jango, a sede da UNE foi invadida e queimada. No mesmo dia, ocorre perseguição a líderes sindicais e a líderes das ligas camponesas. Para justificar toda essa perseguição inconstitucional, né, a galera tida aí como esquerda, o governo lança o chamado ato institucional. Aí a gente fala novamente do AI-1, que fala o seguinte, ó, a eleição indireta para o próximo presidente. Ou seja, a população não participaria do processo democrático de eleição, de escolha do próximo presidente. Suspensão das imunidades parlamentares. Com isso, o alto escalão do Exército pode caçar aqueles deputados opositores. A princípio, o AI-1 não deveria durar um longo período. Só que, após as eleições indiretas, nós elegemos o presidente Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar brasileira, que vai durar 21 anos. Beleza? Gente, com isso nós terminamos aqui o golpe de 64 e a montagem do regime militar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.